Uma ótima terça para quem nos acompanha aí do outro lado da telinha, aqui no SBT. Estamos juntos e olha, vamos soltar a vinheta Alô Doutor para falar com o Dr. Luiz Piovesani agora sobre dúvidas da população. Solta a vinheta aí. E olha só, doutor Luiz Piovesani, tudo bem? Prazer, hoje no estúdio. Aliás, o programa recheado, como você falou. Um abraço, doutora Poliana, Daniele Forte aqui no estúdio. Pessoal de casa, sempre um prazer enorme falar com vocês. E olha só, dúvidas do nosso telespectador aqui de Ribeirão Preto. Fala o seguinte, doutor, tenho diabetes e hipertensão arterial. De quando em quanto tempo preciso passar no médico? Boa pergunta, Paulo. É a dúvida de muitas pessoas, né? Hoje em dia nós temos o postinho de saúde, nós temos o SUS, então tem o acompanhamento ambulatorial, né? Se preconiza aqui um paciente com comorbidade, um paciente hipertenso, diabético, que ele passe de 3 em 3 meses e faça seus exames de rotina. Se a pressão compensada, se a diabetes compensada e os exames laboratoriais ok, você pode passar um pouquinho mais a consulta para 6 em 6 meses. Excelente pergunta. Agora uma pergunta vindo de Jaú. Doutor, excesso de testosterona faz cair o cabelo? Abraço para Jaú. Não é o excesso de testosterona. Nós temos várias motivos de queda de cabelo. Agora, a androgenética, né, por causas genéticas, não é o excesso, Paulo, e sim a conversão que a testosterona faz. A testosterona sofre a ação de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, e transforma a testosterona em dihidrotestosterona. Então, o paciente que tem a tendência à calvície, ele tem uma exacerbação dessa enzima, a 5-alfa-redutase. Olha só, o zap da população está aí na sua tela. Se você tiver dúvidas para falar aqui com o Dr. Luiz Piovesani, você mande para a gente. Agora, uma pergunta bem interessante. Olha só, doutor, fiz um ultrassom e mostrou hemangioma no fígado. É necessário fazer cirurgia? Isso é mais comum, Paulo, até do que as pessoas pensam, e se pega realmente no ultrassom. O que é o hemangioma hepático? É um conglomerado de vasos sanguíneos, e isso é muito comum, principalmente nas mulheres em idade fértil, alterações hormonais e assim por diante. A grande maioria esmagadora dos casos não se faz nada, Paulo, se acompanha. Se acompanha como? Com um examezinho básico de ultrassom de 6 em 6 meses, ou uma vez por ano. Às vezes encaminhamos o paciente para a hepatologia, para avaliar, dependendo do tamanho. Eu já tive paciente, inclusive, que o fígado dele inteiro era um hemangioma. E o colega especialista acompanhava o caso. Mas quando eu falei que o fígado inteiro era hemangioma, pessoal, isso é muito raro, tá? Não é o caso. O caso são lesões pequenas, lesões mínimas, que não vai ter dor, o paciente não vai ter sinal e sintoma nenhum. Aí o examezinho de ultrassom periódico. Olha só, a Daniela da cidade de Campinas, ela fala o seguinte, doutor, não sou gestante, está saindo secreção parecida com leite da mama. O que pode ser? Chamamos isso de galactorreia, Paulo, né, que é a saída de secreção de leite pela mama. Importante seria saber a idade da paciente, já iria indicá-lo ao ultrassom de mama, ou uma mamografia, mas na maioria dos casos nós temos o aumento de um hormônio que chamamos de prolactina, né, que estimula a produção desse leite, mesmo se a mulher está grávida. Isso realmente pode acontecer, precisa ser investigado, dosar o examezinho chamado prolactina e às vezes fazer uma ressonância nuclear magnética da glândula que estimula a produção desse hormônio, que é a glândula hipofisária, que é no cérebro. Mas a maior, como eu falei da pergunta passada, a grande maioria dos casos, uma lesão aí que não faz nada, benigna, e às vezes se toma um remedinho, que chamamos de Dostinex, a cabergolina, às vezes não precisa se tomar o remédio, mas é importante a endocrinologia estar esperta aí no caso. Olha só, uma pergunta que vem de Marília agora, doutor, na sua opinião, qual o melhor método contraceptivo? Nós temos vários e vários métodos contraceptivos. Nós temos as pílulas, as injeções, nós temos o dispositivo intrauterino, tem o método da tabelinha, tem o preservativo. No meu caso, eu prefiro o dispositivo intrauterino, é um pouquinho mais seguro, principalmente os que não produzem hormônio, DIU de cobre, DIU de prata, que às vezes você vai prevenir a gravidez e pelo excesso hormonal acaba gerando aí outros sintomas indesejados para a mulher. Então o DIU eu acho, desde que não tenha nenhuma contraindicação, claro, então ao meu ver eu gosto muito do meu paciente usando o dispositivo intrauterino, lembrando que não previne doença sexualmente transmissível e sim a gestação.
E olha, daqui a pouco no programa falando sobre nutrição com a Dani Forte. Agora vem a pergunta da Rosângela, de Avaré. Ela fala o seguinte: fiz exame e deu começo de tireoide. Gostaria de saber o porquê a queima de tanto na garganta. Ela está sentindo a garganta queimando. Teria que saber um pouquinho mais do caso, né? Um hipo é um hipertireoidismo, então saber um pouquinho mais da parte laboratorial da paciente. Então a tireoide é uma glândula que nós temos na região cervical anterior, ou seja, a parte de frente aqui do pescoço, em formato de borboleta, e ela fabrica 2 hormônios, o T3 e o T4. Eu posso até às vezes ter um cisto na tireoide, eu posso ter um nódulo na tireoide, que dificilmente vai dar sintoma. Agora, Paulo, dor na garganta realmente a tireoide não vai fazer. Tá? Então seria importante investigar um pouquinho mais, às vezes passar um otorrino, para o otorrino examinar aí a orofaringe, a nasofaringe, a região aí das amígdalas, tá? Muito difícil ter relação isso com a tireoide. Doutor Luiz Piovesani, quero agradecer demais a sua presença aqui no programa. Eu agradeço sempre pelo carinho, pela amizade, pessoal de casa, aqui do estúdio, uma semana aí abençoada e cheia de saúde para nós. Solta a vinheta, alô doutor. Eu pensei até que a Dani Forte estaria no Catar, porque quando ela vai, eu vejo ela está na praia de Jurerê Internacional, né? Mas ela está aqui em Santos mesmo. E ela vai dar umas dicas para você. Ela que é nutricionista, tudo bem, Dani Forte? Tudo ótimo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, as pessoas buscam opções mais saudáveis. Né? Você está aí lutando pelo emagrecimento, para ficar um pouquinho mais saudável. Olha que legal essas dicas que eu coloquei aí para você. O que você pode fazer? Você pode colocar tomatinho cereja, palmito, você pode colocar edamame, não sei se vocês conhecem edamame, é uma soja, que é só você ferver ela, jogar um pouquinho de água quente, jogar um salzinho. É extremamente nutritiva, tá? Ela é riquíssima em proteína. Então você pode colocar ovos de codorna, você pode fazer aí também chips de cenourinha com pepino, colocar um pouquinho de sal. Então isso aí seria uma opção saudável, tá? Isso aí é uma opção que você tem em casa, que você monta, é uma opçãozinha saudável. Isso daí tudo encontra na feira? Tudo na feira, Paulinho. Não tem segredo? Não tem segredo. Opção fácil, proteica, nutritiva, cheia de nutrientes. Isso aí seria uma opção bem saudável, prática. Para trocar por salgadinho, por exemplo. Exatamente. Aí agora, o que eu vou mostrar no próximo slide, eu coloquei alguns salgadinhos, tá? O que seria salgadinho saudável? A gente come ali aquele salgadinho, né, que vem no pacotinho antigo. O que hoje você encontra no mercado? Chips de batata doce, chips de mandioquinha, chips de abóbora, chips de cenoura, que tem um gostinho ali de salgadinho, que eles conseguem aromatizar com aquele limão pepper, extremamente saudável. Você encontra também uns salgadinhos à base de arroz, né? Que a preparação é feita com arroz ou então com milho e assado. E nesse salgadinho, eles acrescentam cenoura, acrescentam edamame, fazendo com que esse salgadinho fique com uma fonte proteica bem maior, bem mais nutritivo. Então, assim, dá para trocar aquele salgadinho de pacotinho por esses salgados mais nutritivos. Colocaram uma pergunta aqui, é o seguinte: as oleaginosas, sim, seriam um bom petisco? Nem eu sei o que é isso. As castanhas. As castanhas. São as castanhas. Castanhas, amêndoas, nozes. Ótimo petisco, tá? Apesar de ser um petisco que ele tem bastante calorias, mas ele tem uma grande fonte aí de ômega 3, ômega 6, é a gordura boa, dá saciedade, então a gente pode investir. Então é melhor você comer uma quantidade maior de algo calórico do que algo, né, que não tenha nenhum tipo de nutrição, né, que tenha calorias vazias, e as oleaginosas ela oferecem aí um grande aporte nutricional. Tá, e falando em castanha, que liga castanha, a gente fala de amendoim também. Amendoim. Aí você tem amendoim, você fala de também... Exatamente. O amendoim, né, é o petisco favorito. Todo mundo vai belisco com amendoinzinho. Quando é um amendoim, só aquele amendoim com casca, né, ou amendoim torrado, você pode perceber aí no vídeo que ele tem 150 calorias. Se ele for 50 gramas, ele não tem nada. Agora, a partir do momento que ele virou aquele amendoim ovinho ou aquele amendoim japonês, é adicionado farinha, açúcar, vários componentes ali que faça com que ele fique mais calórico, né? Então ele dobra praticamente as calorias. Eu achava que esse japonês era menos calórico do que o branquinho. Eu pensei que o branco era mais calórico. Então, mas sabe por quê? Tem mais açúcar.
Ele tem shoyu e açúcar na preparação. Então, a mesma quantidade de 50 gramas, Paulinho, você vê que você vai dobrando, né? Um para o outro, do ovinho pro japonês, ele já não muda tanto. É pouquinho, 20 calorias. Mas tem mais açúcar, tem mais farinha, tem mais ingredientes que aumentam o valor calórico. O pessoal lá em cima tá falando que o que engorda no amendoim é a cerveja. Exatamente. Bom, e pipoca? O pessoal pode comer uma pipoquinha? Eu acho ótima a pipoca, né? Quem não está em emagrecimento, comer uma quantidade pequena, não tem problema nenhum. A pipoca, ela tem bastante carboidrato, mas ela tem bastante fibra também. O milho de pipoca, ele é riquíssimo em fibra. Então, você tem que tomar só cuidado com a preparação dessa pipoca. Como você vai fazer? Hoje dá para você preparar no micro-ondas, na água, que dá, você tira ali um pouco do óleo da pipoca e temperar não com açúcar, né? As pessoas que fazem a pipoca no caramelo, coloca um pouquinho de limão pepper, coloca um orégano, coloca um sal e aí essa pipoca já não fica tanto calórica. E todo mundo adora uma pipoquinha aí para assistir o jogo, né? Eu acho que esse é o petisco predileto, né, Paulo? Só a preparação, se você souber preparar, você consegue aí amenizar essa quantidade calórica. E olha, falando em alimentação, o que será que está barato na feira, hein? Quem vai contar pra gente é a Débora Nóbrega, no nosso novo quadro aqui no programa Voz da População. Solta aí. Oi, Paulo. Hoje eu vim aqui na feira para falar de preços. Isso que preocupa muito o brasileiro ultimamente, né? E a dica dos especialistas sempre é a mesma. Escolher frutas, verduras e legumes da estação. Porque quando o clima está propício, a plantação rende e o preço baixa. Mas esse ano nem sempre está assim fácil de fazer isso, não. Isso porque legumes, olha, como a abobrinha e a berinjela, que dão agora no mês de novembro, acabaram subindo de preço. Isso porque o fenômeno El Niño tem deixado o tempo muito doido. A gente não sabe quando vai chover, quando vai ter estiagem e isso acaba impactando o bolso de todo mundo. O quiabo também é um desses produtos que anda caro por causa do clima. Essa produtora conta que a plantação já deu errado 2 vezes esse ano. Por causa disso, acabou rendendo pouco. Essa semana na feira estava custando R$15 o quilo. A Vanessa já não teve esse problema. A plantação dela é hidropônica, ou seja, é cultivada debaixo de uma cobertura e o mau tempo não atrapalha tanto. Mas para ano que vem os preços já devem aumentar. Ela vai precisar repassar o aumento dos custos que teve com insumos para a plantação, como semente e adubo. E já que o tempo não ajuda, o jeito é apelar para o jeitinho brasileiro. Aquela conversa, aquela negociação, que muitas vezes pode fazer a diferença na hora de levar produtos bons para casa e que cabem no bolso. A dona Ângela e a dona Ivani conhecem bem essa estratégia e já têm a barraca de frutas preferida da feira. Lá elas sabem que vão ter a garantia de um bom negócio. A senhora quando vem aqui já sabe o que é melhor levar, o que não é, o preço confia? Confia, bastante. Não troco outra barraca por ele. Ele sempre é positivo com a gente, né? E quando a gente precisa, ele está aqui sempre. Dá o de melhor deles pra gente. Aí rola um desconto, rola uma dica do que vale levar, o que não vale. Rola. Leva sempre uma fruta a mais pra ele não perder a freguesia e pra gente ficar feliz com ele. Mais ainda. Sempre quando a gente pega uma mercadoria tipo, num preço mais acessível, a gente joga aqui pra frente pra fazer um queima, né? Paulo, mas nem tudo está perdido, tá? Teve coisa que também que baixou o preço. Por exemplo, a batata inglesa, que é essa mais comum que a gente usa em salada para fazer uma maionese ou até fritar mesmo em casa. Ela caiu cerca de 5%. Aqui nessa barraca que a gente está, ó, tem batata de R$ 4,49 o quilo e também tem essa daqui que tá R$ 5,49. A diferença de preço geralmente é pelo tamanho, né? Ou pela qualidade da batata, aí a pessoa tem que escolher. A cebola também, para quem gosta de salada, tá R$ 10,99 o quilo. Essa é uma cebola mais miudinha. E a cebola mais graúda, o quilo tá saindo por R$ 14,99. E cebola, né, a gente sabe que é aquele coringa. Quem cozinha gosta de usar sempre pro tempero, não é só para comer. Tem gente que gosta de colocar lá na salada, colocar num bife, mas ela é imprescindível também para temperar arroz, feijão. Então é aquele negócio que não pode faltar, né? Quem tá aí em casa que cozinha, me assistindo, sabe que eu tô falando a verdade. Então também tem aqui o tomate italiano tá R$ 7,99 o quilo. Esse tomate também, ó, tem um tamanhozinho um pouquinho maior. Se a pessoa não se incomodar em cortar um tomatezinho menor, aí ele sai um pouquinho mais barato. Tá R$ 6,49 o quilo, ó. Olha só, também o tomate italiano. É daqueles também para quem gosta de salada. E por falar em salada, aqui nessa feira também tem várias opções de tempero, que podem ser moídos na hora.
Quem organizou tudo foi o seu Lourenço, que há 30 anos tem essa barraca. Além de vender, ele ainda ensina para que serve cada um dos condimentos. O que usou o tempero. Então a pessoa chega aqui e o senhor explica como é que usa? Sim, tem que explicar, porque às vezes um tempero com um tipo de carne, a pessoa vai querer usar em outra, né? Então aí não vai dar certo. Ah, vai ficar ruim. Da carne para salada, vai mudar alguma coisa. E passeio que é passeio na feira não pode terminar sem o tradicional pastel e caldo de cana. Tem até um vinagretezinho aqui para acompanhar. Nessa barraca onde a gente tá, o campeão de vendas é o tradicional pastel de carne e também o de frango catupiry. Mas para vocês aí de casa, eu vou experimentar um sabor diferente. Afinal de contas, se a gente tá aqui, vamos ousar, né? É o de costela com queijo. Vamos saber se é bom mesmo. Tava mesmo uma delícia. E antes da gente continuar o programa, a gente vai para um rápido intervalo. É rapidinho, a gente já continua aqui, não saia daí. Vamos para as perguntas. A Maria de Barretos, um beijo para Barretos, ela fala o seguinte: doutor, como se faz o cálculo de índice de massa corporal? Qual o índice de obesidade? O índice de massa corporal, o cálculo é peso por altura ao quadrado, né? Então, se classifica se tem baixo peso, sobrepeso, obesidade grau 1, 2, 3 e assim por diante. Então, um índice de massa corporal acima de 25, sobrepeso, 25 até 29,99. 30 até 34,99, obesidade grau 1, 35 até o 39,99 grau 2 e acima por diante, obesidade severa, obesidade mórbida. E, Paulo, as pessoas às vezes querem fazer o cálculo e tem aplicativo. O próprio celulares de hoje em dia, eu uso mesmo no meu consultório um aplicativo no celular, eu coloco o peso, a altura, a idade do paciente, o sexo, se é mulher, se é homem, e se dá a estimativa, né? Quantos pesos você precisa perder. Agora, eu uso no consultório também a bioimpedância, que além de ter um índice de massa corporal, tem uma avaliação de distribuição e composição corporal. O SUS dá esse auxílio para a população? O SUS tem ambulatório médico de especialidade, tem a área endocrinologia. Então, com certeza, se quando o médico clínico, né, for atender o médico da família, for atender ele achar que por necessário encaminhar para a endocrinologia, ele vai fazer isso. Porque é interessante, porque tem muita gente que não tem recurso para pagar um médico particular. E, ao mesmo tempo, está acima do peso. E é uma doença, né? Às vezes a pessoa está com muita barriga, é preocupante por causa do coração. Ela deve procurar um médico, ela acha no SUS. Ela acha. Então, você tem o seu postinho de saúde, lá vai ter a equipe de auxiliar de enfermagem, vai ter a enfermeira e vai ter o médico, né? O médico generalista. E tem as áreas de especialidade, nós chamamos de ambulatório médico de especialidade. Inclusive, dentro do próprio postinho de saúde, tem uma farmácia onde se é passado o medicamento para a população, hipertensão arterial, diabetes, né? Os medicamentos aí importantes para se tratar várias doenças. Então, tem o endocrinologista, como tem várias outras especialidades, mas quem vai te atender primeiro é a enfermeira e o médico, né, do teu postinho de saúde. Olha só, uma pergunta bem interessante da Giovana, ela é da cidade de Jaú. Ela fala, doutor, hipotiroidismo engorda? Uma pergunta interessante, Paulo. Eu costumo comparar a tireoide com o carro. Então, a tireoide é uma glândula que todos nós temos na região cervical anterior, em formato de borboleta, ou seja, aqui no pescoço. E ela libera dois hormônios, um chama-se T3 e outro chama-se T4. Qual é a função da tireoide? Controlar a nossa parte metabólica. Comparando com o carro, o hipertiroidismo, o excesso hormonal, seria um carro um pouquinho mais acelerado, e no caso que foi colocado o hipotiroidismo, seria um carro um pouquinho mais lento. Eu lembro de algo que aconteceu com o Ronaldinho Fenômeno, no final da carreira dele, que estava no Corinthians até,
que ele deu uma declaração, porque as pessoas falavam que ele estava acima do peso, tudo, e ele falou que tinha hipotiroidismo. E isso daí ficou um pouco marcado, porque ele é uma pessoa que tem muita audiência, né, muito famoso. Então tem a ver mesmo? Pode atrapalhar? Essa história do aumentar o peso foi muito pós a entrevista do Ronaldo. É assim, Paulo, então seria um metabolismo um pouquinho mais lento. Então, dificilmente eu vou engordar 15 ou 20 quilos por causa da tireoide. Né? Enchei um pouquinho, né? Aumentei 1, 2 quilos, minha tireoide está alterada. Na verdade, o paciente com a tireoide alterada ele vai ter dificuldade mais de emagrecer do que de ganhar 10 ou 15 quilos. Ok, né? Ele vai dificultar a redução do peso. Agora, as pessoas, Paulo, muitas das vezes, não é a pizza, né? Tá lá, você vai ver a alimentação do paciente, sedentarismo, é a pizza, é só o fast food. E geralmente a culpa é da tireoide, né? A culpa é de alguns outros medicamentos. Então, tireoide dificulta um pouquinho de perder o peso, sim. Agora, engordei 15, 20 quilos, dificilmente é só tireoide. Olha, vindo para a cidade de Marília, o Paulo fala o seguinte: tenho pressão alta e faço uso de losartana, 50 miligramas 2 vezes ao dia. Ainda ele fala, é isso? É isso aí, o losartana e ali o HCTZ, que é a hidroclorotiazida. Sim. Bom, são bons medicamentos, inclusive falei agora da farmácia do SUS, e o SUS liberam esses 2 medicamentos. Então, o losartana faz parte da classe dos medicamentos antihipertensivos, que nós chamamos de antagonistas de angiotensina 2, e o hidroclorotiazida faz parte dos diuréticos tiazídicos. Então, são bons medicamentos antihipertensivos, só que cada paciente vai utilizar um tipo de remédio, cada paciente tem uma indicação medicamentosa, dosagem, e somente o seu médico vai poder prescrever esse tipo de medicamento. Não saiam comprando remédio em farmácia sem antes uma avaliação médica. Olha só, o Diego, da cidade de Santos, ele fala o seguinte: tenho lesão em coluna lombar. Qual a melhor atividade física? Diego, é importante até a sua pergunta, porque as pessoas acham que fazer uma atividade física é colocar um tênis, colocar uma bermuda e sair fazendo algo. Né? Você já tem provavelmente um processo degenerativo na coluna, né? Cervical, torácico ou lombar. Qual é o grau dessa lesão? Né? Eu tenho uma artrose, eu tenho um bico de papagaio, eu tenho uma hernia de disco. Então, o que eu oriento para os pacientes que têm algum tipo de lesão? Passe no seu médico especialista, ele vai saber o tipo de lesão, é o neurologista ou é o ortopedista, né? Geralmente são ou o reumatologista, o profissional que te atende, que sabe o teu diagnóstico. Aí ele vai saber diferenciar. Você pode fazer tal exercício, esse aqui não pode, esse você pode colocar carga, aqui você não pode colocar carga. Então, se eu tenho algum problema ósseo, se eu tenho algum problema muscular, sempre o especialista da área é o que vai indicar a melhor atividade física. O Tiago de Ribeirão Preto fala o seguinte: diabetes tipo 2 tem cura? Quais são os sintomas? Não, diabetes não temos cura ainda, né? Embora a diabetes do tipo 2, que é 80% dos casos de diabetes, cursa geralmente com excesso de peso. Então, reduzindo o peso, reduzindo a síndrome metabólica, eu melhoro meus índices glicêmicos, tá? Mas cura não tem. Quais são os sintomas da diabetes? Já que eu estou falando da diabetes do tipo 2, que é a mais comum, vou falar dos sintomas da diabetes do tipo 2. É uma doença extremamente silenciosa, geralmente o paciente ele não sente nada no início. Quando os níveis glicêmicos começam a disparar, nós chamamos de poliúria, polidipsia e polifagia. O que seria isso? O paciente urina muito, tem muita sede e muita fome, podendo estar associado ou não à redução do peso. Olha só, a Sofia de Sertãozinho, ela fala o seguinte: as anfetaminas para perder peso estão proibidas? Porque ela fala que ela fez uso, aí ela parou. Aí quando ela parou, começou a engordar. É perigoso também a anfetamina? Não, as pessoas usam a palavra anfetamina, não são anfetaminas, pessoal. Inclusive, eu já vi médico falando isso, que são derivados da anfetamina. Anfetamínicos não são anfetaminas, não têm a mesma estrutura, né, molecular de uma anfetamina. Tá? Sempre a gente tem que entender que o maior remédio e melhor remédio é o paciente. Agora, tem obesidade de extrema importância, a obesidade é uma doença e precisa ser tratada. Então, se usa esse tipo de medicamento, né? O Fepramona, Fenproporex, desde que o paciente tenha uma indicação precisa para isso, é extremamente seguro e desde que o médico ou profissional da área da saúde esteja habilitado para tal prescrição.
né? Inclusive, tem trabalhos novos falando que, como a obesidade é uma doença crônica, se trata a obesidade de forma crônica. Da mesma forma que hipertensão arterial, da mesma forma que diabetes, o paciente que tem que tomar remédio todo dia, os novos trabalhos mostram isso, que o paciente deve ser medicado diariamente. Agora, por que eu engordo? Eu emagreço, depois eu engordo de novo. Exemplo, o paciente, o que ele faz? Ele quer, a maior parte deles, eu quero perder 10 quilos. Ele perde 10 quilos, vamos supor. Ele some do médico, ele larga a parte alimentar, ele larga a parte física, ele larga o remédio. Aí ele vai engordar de novo. Então, isso não é o remédio. Eu parei de tomar o remédio, eu engordei. E sim, eu larguei tudo que eu estava fazendo. Aí você vai engordar de novo, vai ter o efeito sanfona e vai ter o efeito que nós chamamos de efeito rebote. Quero te agradecer. Eu que agradeço. Eu agradeço vocês de casa, Paulo Mansur, pessoal do estúdio. Um beijo do coração de todos. E agora o nosso deputado estadual. E olha, o nosso programa vai ficando por aqui. Também no nosso canal do YouTube, Paulo Mansur, a voz da população, você pode ver aí tudo sobre o nosso programa na íntegra. Tem também o Facebook, Paulo Mansur Oficial, Instagram também, Paulo Mansur Oficial, e também do programa Voz da População, que você pode entrar em contato com a gente. Tem o Zap da População, que é um telefone direto, onde você fala com a gente. E amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal, estarei aqui para falar com você, meu telespectador. Então esperamos todos vocês amanhã aqui no SBT. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.